Fala galera, beleza? Então vamos seguir o nosso objetivo com as aulas online. E a princípio, como todo mundo tinha, entre aspas, aderido a esse formato que eu tô postando aí no YouTube, e também não tivemos sugestões, não tivemos nenhuma reclamação também, né? Mas de qualquer forma ainda fica aberta essa minha fala, onde eu disse para vocês ficarem bem à vontade para conseguirem deixar o nosso conteúdo mais proveitoso. Então eu fico aberto a sugestões também. Mas de novo, repetindo aí para quem não viu as outras aulas, o YouTube ele é uma plataforma bem leve que acredito que ninguém terá problema de assistir, além de que pode assistir outras vezes, né? E não pense que eu vou deixar isso aí por muito tempo. Por exemplo, as aulas da semana passada serão bloqueadas essa semana, tá? E vocês ficarão com esses conteúdos dessa semana para dar sequência. Até para não ficar muito sobrecarregado, né? Então, uma das coisas que eu citei para vocês lá nos primeiros dias de aula, essa questão da organização, lembram? Toda essa fase nova que vocês estão vivendo aí na faculdade e agora por uma fase difícil, complicada e que a gente está passando. Então tudo depende de uma organização. Então até por isso que eu não quero deixar as aulas pendentes lá para trás. Vou bloquear elas, quem quiser assista de novo aí, mas logo elas serão bloqueadas. Tô com a voz um pouco afônica hoje, talvez fique um pouco ruim aí para vocês, mas acho que um resfriado. Hoje eu tô com o nariz um pouco trancado, mas não tô com tosse, não tô com febre, tá tudo certo, beleza? Então vamos dar sequência aí. Bom, vamos seguir aí, eu vou explanando aqui o conteúdo e a gente vai eliminando toda a nossa parte teórica. Então uma coisa bem importante que agora a gente vai começar a, a falar mais e a frisar mais, inclusive nas aulas presenciais, nas aulas práticas também, teremos muito essa questão de raciocínio clínico, né? Porque vocês vão começar a ter uma noção melhor de uma abordagem do paciente, quais são os recursos que a gente tem, não só recursos mecânicos, né? Mas também os nossos recursos próprios, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa comunicação, como a nossa abordagem inicial com os pacientes. Então isso depende também de ter uma abordagem correta para ter uma avaliação correta, precisa e para que o nosso tratamento seja mais preciso ainda e apresente bastante resultados. Então essa aqui é uma frase bem importante que vocês devem carregar ela com vocês. O raciocínio clínico é o que vai te diferenciar de um robô. Opa, passou um motoboy aqui. Eu não sei se vocês escutam, eu não conferi depois nas gravações, né, mas eu já comentei isso aqui na minha rua, passa muito motoboy. Então vamos lá. Raciocínio clínico é o que vai te diferenciar de um robô em um futuro bem próximo. Então isso também é aquela questão de toda a tecnologia, tudo que está acontecendo no mundo, essa como é que eu posso falar? Não devemos nem pensar como um excesso de informação, um excesso de tecnologia. São tendências e isso vem mostrando a cada dia cada vez mais tecnologia, cada vez mais nós somos dependentes de tecnologia e isso não para, diariamente coisas sendo lançadas, software sendo lançado, máquinas sendo lançadas, instrumentos de avaliação, instrumentos de diagnóstico, instrumentos de consulta, né? E nesse mundo de hoje está vivendo também implementações de novas plataformas de ensino que vocês não conhecendo também, nós os professores também estamos conhecendo coisas novas, aplicativos do celular, muita coisa também que a gente não tinha conhecimento, fomos obrigados a aprender a utilizá-los. Agora também tem o teleatendimento, né, liberado pelo nosso Cofito,
o teleatendimento, teleconsulta, então tudo robotizado, tudo, entre aspas, deixando os humanos mais distantes. Eu não sei até que ponto isso é bom, mas são coisas que a gente está passando e vamos passar aí por um bom tempo, né? Então a gente tem que ficar bem atento e saber diferenciar aonde que está o limite da máquina e aonde que nós da, da área da saúde, dos profissionais de movimento, conseguimos levar junto. Não podemos nos separar da tecnologia, mas conseguimos trabalhar juntos. Devemos ter essa pontuação aonde, essa pontuação não, essa colocação aonde a gente está trabalhando de forma correta, utilizando a tecnologia, utilizando essas plataformas, utilizando todos os métodos tecnológicos da nossa profissão, sem que atrapalhe o nosso contato, né? Aquele vídeo que eu mandei para vocês, uma explicação sobre as teleconsultas, uma das nossas principais ferramentas é de fato esse contato direto com o paciente. E isso não deve ser perdido de forma alguma. Isso que vale muito, muito resultado, muito benefício para o paciente. Tá? Então a frase fica aí para vocês pensarem um pouquinho também e conseguirem tirar algum proveito disso. Então, como eu já falei para vocês alguns dias atrás sobre o nosso perfil do egresso. O egresso é o aluno que saiu da faculdade, né? Por exemplo, ainda não temos egresso do curso de fisioterapia, né? Mas na nossa universidade, no nosso centro universitário, temos egressos de vários outros cursos, né? De direito, egressos do curso de agronomia, veterinária, egressos do curso de arquitetura, né? Então são todos formados nesses cursos e eles são chamados de egresso. E a universidade, a Campo Real, ela dá muita importância para o egresso, né? Ela faz como se fosse um mapeamento de como esse egresso está atuando na área profissional, no mercado de trabalho, né? E com certeza isso é muito válido para o egresso e com certeza para a instituição que formou ele, assim como todo o processo que ele passou dentro da universidade, né? Todos os ensinamentos, todas as experiências, todas as oportunidades que ele teve durante a graduação. Então, por isso que a gente preza muito para que o egresso seja de fato um produto, vamos colocar assim, para ficar melhor entendido, um produto no mercado de trabalho, um produto que se destaque e que ofereça uma mão de obra melhor na sua área escolhida. Tá? Então, o artigo 3º da resolução do CNR-CES 4 de 19 de fevereiro de 2002, ele cita o seguinte: o fisioterapeuta com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde com base no rigor científico e intelectual. Detém visão ampla e global, respeitando os princípios éticos, bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objetivo de estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades, quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, objetivando a preservar, desenvolver, restaurar restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos pertinentes a cada situação. Então vocês viram que vários pontos ali, ele cita um conjunto de aprendizado que a gente tem, né? No caso, a questão ali de alterações patológicas, cinético-funcionais, a questão ética e bioética, né? Tudo isso a gente consegue ter muito aprendizado durante as disciplinas do curso. E já as outras coisas que também a gente tem que conquistar é a questão de formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para ter uma abordagem mais completa do indivíduo, igual tem ali os princípios éticos, bioéticos e culturais do indivíduo e da coletividade.
Então não é só você querer avaliar um paciente, mesmo que seja da forma mais completa possível, sem dar atenção ao meio que ele vive, né? Isso aí a gente já entra na questão de coletividade, né? Saber como ele interage com a família, saber como ele interage na população onde ele vive, isso tudo nos dá muita informação a respeito daquele indivíduo que está sendo estudado, que está sendo avaliado. Tá? Então a gente precisa ter uma visão de fato muito ampla para a gente conseguir o máximo de informações e isso com certeza vai nos ajudar a ter um diagnóstico mais preciso. Tá? Não só falando em diagnóstico, parece que é sempre a mesma coisa, né? Ah, tem que estudar tudo o que me vem passando, tudo o que os professores falam, simplesmente para fazer um diagnóstico. Mas não é bem assim, não é simplesmente o diagnóstico. Dependendo da área que você vai trabalhar, você não vai estar precisando fazer sempre um diagnóstico, né? Mas é a questão que fala ali mesmo, generalista. É que você tenha várias capacidades da tua relação com a área da saúde, com a população, com as abordagens da ciência, com as abordagens culturais, com as abordagens éticas e bioéticas, né? Tudo isso você forma um aprendizado dentro da formação de vocês. Então eu sempre cito a questão de diagnóstico, mas que não fique muito maçante essa parte, tá? Para vocês não ficarem entendendo de certa forma errada, tá? O diagnóstico ele faz parte, mas o perfil do egresso é muito mais do que você saber apenas fazer um diagnóstico, tá? Acho que fui claro, né? Então repetindo, não é o perfil do egresso não exige só que você saia formado, capacitado a diagnosticar e tratar. É muito mais coisa que envolve esse perfil de egresso, tá? Então vamos seguir para frente, que espero que tenha sido bem claro. Então, algumas competências e habilidades gerais do egresso, né? Atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente. Então, vou passar para vocês o que é cada um desses itens, o que são cada um desses itens, para que vocês comecem a ter pontuar mesmo esses 6 itens e perceberem o que vocês vão ter de formação, de competências e de habilidades durante os próximos períodos. Então tá aqui primeiro, atenção à saúde. E veja como a gente já falou sobre isso. Prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Olha aí tá uma parte bem frisada, né? Que é da parte que a gente tem que ter atenção à parte individual e do coletivo. Não só do indivíduo que você está atendendo ou que você está abordando, mas também o coletivo, que seja na forma de você atender um grupo ou que você perceba que esse indivíduo ele pode não estar sendo visto de forma coletiva e você pode vê-lo de forma coletiva e isso já pode ser um passo à frente de visões de outros profissionais, tá? Para a gente conseguir ter essa prevenção, a promoção, proteção e reabilitação da saúde, é necessário termos essa visão individual e coletiva do indivíduo. Tomada de decisões. Avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas baseadas em evidências científicas. Como eu já falei para vocês, começando pelo final aqui, né? Evidências científicas. É tudo que a gente mais preza hoje em dia na fisioterapia. Vamos falar só da fisioterapia aqui, né? São as evidências científicas. É a profissão que é uma das profissões que mais publica artigo científico de alto grau, digamos assim, de alta evidência mesmo, nos melhores jornais do mundo. Então, e os pesquisadores brasileiros são muito, 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 muito eficientes
para fazer pesquisas e nos mostrar diversas evidências científicas para que nosso trabalho seja facilitado, né? Seja facilitado e seja cada vez mais valorizado pelos bons resultados que apresenta. Então, sempre pense em tomar decisões baseadas em evidências científicas de qualquer que seja a área, além de avaliar, sistematizar e decidir as condutas, né? Então, tudo isso a gente tem material, a gente tem evidências científicas para isso. Não só de artigos, como a gente fala sempre, de publicação de artigos, leitura de artigos, pesquisas, iniciações científicas, mas também outros materiais didáticos, né, através mesmo dos professores que praticam isso, né, que praticam a, nas suas determinadas áreas, executam a profissão baseada em evidência científica. Então isso vocês têm que sempre levar desde de agora, do início, até a carreira de vocês, procurarem sempre evidências científicas para seguir os melhores caminhos. Hoje em dia é falado muito, 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 muito da ciência, coisa que não era falado muito antigamente, né? Antigamente eu digo há 60 dias atrás, né? A ciência era qualquer coisa que não tinha tanta importância. Até o nosso governo tirou financiamentos da ciência, né? E agora o que está acontecendo? Né? Estamos tratando uma pandemia através de evidências científicas. Então, para vocês verem o nível que a ciência chegou, né? Infelizmente tivemos que ter uma coisa ruim para que ela seja mais valorizada no Brasil. Mas enfim, é um ponto. Tiramos pontos positivos de tudo isso que está acontecendo. 3. Comunicação. Comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura, o domínio de pelo menos uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação. Então, de novo, vamos começar esse item aqui lá pelo final, que eu já acabei de comentar. Tecnologias de comunicação e informação. Então, isso que eu acabei de falar, né? Diversas plataformas, diversos softwares, diversos aplicativos, muito recurso tecnológico para a gente conseguir ter nível de aprendizagem, não só de aprendizagem, mas de materiais avaliativos, materiais que facilitam a abordagem do paciente, nos favorecem ter mais dados, né? Então a gente sempre fala que quando a gente não avalia, a gente não consegue saber qual que é a evolução do paciente. Se essa avaliação não for registrada, não for transformada em números, isso também não é válido para uma nova reavaliação. É como simplesmente você pegar o peso do paciente. Esse paciente tem determinado peso, aí durante o teu tratamento ele tem outro peso, e depois outro peso, depois outro peso, ou permanece o mesmo peso. Isso são dados, né? Agora, se o paciente tem um joelho inchado, agora no outro dia ele está com o joelho menos inchado, e no outro dia ele está com o joelho menos inchado. Só que agora no outro dia ele voltou a inchar esse joelho. Tá, mas inchar quanto? Isso são números. Esse paciente está com força, está sem força. Agora esse paciente melhorou a força. Melhorou um pouco mais a força. Melhorou um pouco mais a força. E nessa semana ele não ganhou força. Como que você vai saber isso? Números, né? Números, muita informação, muitos dados, né? Tudo isso faz parte de você saber utilizar tecnologias de comunicação e informação. Senão você não vai conseguir tabular todos esses dados de uma única pessoa. Agora voltando no começo lá. Comunicação verbal é exatamente o que a gente faz, né? Conversar, explanar ideias, discutir ideias com profissionais da mesma área ou de outras áreas, habilidades de escrita, né? Por exemplo, você não vai ter chance de escrever, por exemplo, 2 laudos.
Você vai ter que pôr um laudo e nesse laudo você vai ter que usar os termos corretos, as palavras corretas para onde você vai enviar esse laudo. Para que esse laudo é necessário, né? Será que esse laudo vai passar pela mão de outros profissionais? Será que esse laudo vai passar apenas pelo teu paciente? Será que esse teu paciente tem um bom nível de compreensão? Ou será que esse teu paciente não tem um bom nível de compreensão? Isso não só laudo. Isso pode ser uma carta de orientações, isso pode ser vamos dizer assim, um laudo de alta, pode ser um laudo de informações para que você passe informações para outro profissional. Então você tem que ter uma boa habilidade de escrita, né? E a questão do domínio de pelo menos uma língua estrangeira, eu sempre recomendo o inglês, né? Porque assim como eu falei lá atrás sobre as evidências científicas, os artigos científicos, eles são, na maioria, publicados em inglês. Então, não que isso seja um bicho de sete cabeças, não que você precise sair correndo atrás de uma aula de inglês, mas começar a praticar, isso você deve começar. Começar a praticar, começar a se familiarizar com palavras novas do inglês. Quem já tem um pouquinho de, de lembranças aí do ensino médio, né, que sempre tem escolha de uma língua estrangeira, ou quem já fez algum curso de inglês, então comecem a retomar esse aprendizado e agora utilizando novos termos, né, novos termos científicos dos nossos materiais que tem disponível aí, que inclusive com certeza logo logo eu vou começar a passar para vocês alguns artigos em inglês. Então, se atentem a saber um pouco mais sobre isso. Quarto, liderança. No trabalho em equipe multiprofissionais, os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomar decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. Tudo isso já falei para vocês também, né? Lembram lá da questão multiprofissional, né? De você se relacionar com outros profissionais da saúde, de você ter postura, ter uma posição ali naquela equipe, ou você ganhar o respeito daquela equipe, ganhar a confiança dos seus pacientes, isso depende de uma liderança, né? E uma coisa que muita gente confunde é liderança de chefia, né? A chefia, digamos assim, o chefe é aquele que só manda e quer receber pronto. A liderança não. A liderança você tem que ter responsabilidade, você tem que ter o teu compromisso, você tem que ter empatia com as pessoas que estão ao teu redor, você tem que ter essas habilidades de tomada de decisão, não só tua, mas às vezes da equipe, para conseguir seguir o melhor caminho para aquele problema que está sendo estudado, se comunicar de forma efetiva, né, para que todo mundo te compreenda e isso seja de fato eficaz, isso traga bons resultados. Então a liderança não dá para confundir liderança com chefia, né? A gente sempre pontua que o chefe é aquele que só dá a ordem e quer receber, pronto. Já o líder não. O líder ele ajuda, ele discute, ele estuda junto, ele promove reuniões, ele promove incentivo, ele promove não, ele também lidera e envolve, não promove, ele envolve a equipe, ganhando confiança e para que isso seja gerenciado e tenha efetividade na decisão tomada ali em frente desse problema. Desse problema, né, de novo, colocando para vocês, né, problema de um diagnóstico, de um tratamento, né, ou simplesmente de uma tomada de decisão, qual é o nosso próximo passo agora na nossa próxima disciplina da faculdade. Isso já é um planejamento, isso já é uma tomada de decisão. Mas são exemplos que eu estou dando. Com certeza, dando exemplos assim no momento de aula presencial, se torna muito mais
é compreensível, até porque tem algumas atividades que a gente pode fazer sobre liderança, tá? Que envolva a turma toda, né? Isso é com certeza vamos praticar também. Administração e gerenciamento, ele entra também mais ou menos como a gente já falou, né? Para você ter um gerenciamento, ter uma administração, você tem que ter todas essas qualidades que foi falado no item 4, né? No item da liderança. Então, os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e a administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde. Lembra que eu comentei com você sobre empreendedorismo? Né? O empreendedorismo hoje em dia é primordial em qualquer profissão. Né? A gente tem que vender a nossa profissão, mas a gente tem que vender a nossa profissão com qualidade e com a certeza do que a gente está oferecendo. Né? Então, isso é um empreendedor de sucesso. Não adianta você empreender e vender, por exemplo, técnicas que não são bem vistas pela comunidade científica, digamos assim. Com certeza isso já pode ser um ponto negativo, né? Porque até o próprio perfil do egresso exige que a gente tenha, que a gente tenha, como que eu posso dizer, o próprio perfil do egresso exige que a gente tenha, que a gente pratique a nossa profissão baseada em evidências científicas. Como que você vai vender alguma coisa, né, de forma empreendedora, sendo que isso que você está vendendo não tem embasamento científico, tá? Então tem que ter muito cuidado. E lógico, com certeza vocês vão ter aí para frente a disciplina de empreendedorismo e aproveitem muito isso, aproveitem as técnicas de empreendedorismo que serão ensinadas para que lá na frente vocês consigam sair vendendo o serviço de vocês. Educação permanente. Os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação quanto na sua prática. Então, isso que eu passo sempre, a educação permanente é essa, que você, no momento da graduação, você está num processo de educação permanente, né? Você está todo dia, quase todos os dias, num processo de educação, aprendendo coisas novas diariamente. E isso não pode ser interrompido nunca, né? Tem que sair com o diploma na mão, já procurando os próximos cursos, as próximas especialidades, os próximos mestrados, doutorados, formações, leituras, busca pelo conhecimento tem que ser, não pode parar. Ele é incessante e com certeza quem para é aquele profissional que fica para trás e que daí depois vai ser engolido pelo mercado de trabalho, né? Então a educação permanente é essencial para o sucesso da carreira de vocês. Conteúdos essenciais relacionados com todo o processo saúde e doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações ao cuidar em fisioterapia. Então, mais uma frasezinha ali, né, que complementa tudo que a gente já falou também, né? Agora mais uma palavra nova que está sendo falado muito, né? Epidemiologia, né? Tudo isso faz parte do nosso aprendizado, né? São coisas que, infelizmente, igual eu falei, estão aparecendo aí na mídia, às vezes de forma excessiva, mas são coisas que são que fazem parte do dia a dia do profissional da saúde, né? Então todo esse relacionamento com todas as áreas, com o processo de saúde e doença que eu expliquei para vocês, com a comunidade, com o indivíduo, com a epidemiologia, com outras diretrizes de COFITO, de CREFITO, tudo que integra mesmo, igual a própria a frase diz, ali na integralidade das ações do cuidar em fisioterapia. Então é muita coisa que envolve, né? Igual eu já comentei com vocês, é difícil a gente explanar tanta coisa assim, sem estar
frente a frente com vocês, discutindo isso com vocês, mas com certeza vamos discutir muito mais, né? Outros materiais, né, complementares para vocês discutirem em sala, aprenderem em sala, aprenderem na prática, né? Tudo isso vai fazer parte para contribuir com o conteúdo de hoje. Então, né, o que compreende tudo isso, né? Tudo que a gente já veio falando, né? Que são as ciências biológicas da saúde, ciências sociais e humanas, conhecimentos biotecnológicos, conhecimentos fisioterapêuticos, né? Já destacado, conhecimentos fisioterapêuticos. Fundamentação, história, ética, filosofia, métodos e níveis de intervenção, função e disfunção do movimento, cinesiologia, cinesiopatologia, cinesioterapia, semiologia, diagnósticos, intervenção nos diferentes órgãos e sistemas biológicos em todas as etapas do desenvolvimento humano. Um breve textinho ali, né, que fala muita coisa que vocês estão iniciando, né, que vocês estão ainda tendo de fato uma introdução, né, nesses poucos meses de aula. Né? Então não tem como a gente não falar sobre todos esses fundamentos e sobre a história, porque faz parte, né? Faz parte da nossa profissão, a gente precisa entender tudo isso para que a gente carregue sempre junto um pouquinho da nossa história, um pouquinho de tudo que já teve na fisioterapia lá desde os seus 50 anos atrás, até mais, né, antes de ser regulamentado, para que a gente entenda como que é o nosso processo de trabalho, como que ele deve ser, como que ele deve nunca mais parar de evoluir, né? Sempre buscando os melhores recursos, os melhores caminhos para o reconhecimento. Então, uma coisa que também eu já falei para vocês, a questão do estágio, né? Lembra daquele artigo que a gente falou? Né? Então, vejam agora o que o artigo 7º fala. Lá no perfil de egresso também. A formação do fisioterapeuta deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares sob supervisão docente. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 20% da carga horária total do curso de graduação em fisioterapia proposto, com base no parecer e resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Então, essa formação, para que vocês se formem, no caso, é obrigatória carga mínima de estágio curricular supervisionado de 20% do total. 20% do total dos 5 anos será estágio, ou seja, o 5º ano praticamente todo será de estágio supervisionado, em várias áreas, né, que ainda não temos definido onde serão os estágios e muito menos quem serão os supervisores de estágio, porém terão que cumprir 20% da carga horária total. E é 20%. Não é nada menos que isso. Estágio não existe falta. Estágio não existe, não vou hoje. Estágio é cobrado diariamente, integralmente. A carga horária do estágio curricular supervisionado deverá assegurar a prática de intervenções preventiva e curativa nos diferentes níveis de atuação, ambulatorial, hospitalar, comunitário, unidades básicas de saúde, etc. Então aqui, como eu falei, vocês estarão aptos a fazer estágio, ainda que supervisionado, depois de estudarem por 4 anos. Somente no 5º ano vocês vão fazer estágio, e ainda assim supervisionado. Quem garante que está preparado para fazer estágio antes disso? Com certeza ninguém está preparado. Pode ser o melhor aluno do país em fisioterapia, mas ele não está preparado para fazer estágio. Estágio extracurricular, digamos assim, né? Aquele estágio que a gente comentou, aquele estágio que ele está lá para receber pouco, né? Para às vezes só ligar e desligar equipamento, né? Tirando lugar às vezes de um fisioterapeuta já formado, né? E acaba desvalorizando a nossa profissão. Então fiquem muito atentos a vagas de estágio, às vezes até colegas de profissão convidarem para fazer um estágio. Fiquem atentos e sempre fico disponível para vocês se quiserem tirar dúvidas
se por acaso acontecer uma situação dessa de oferecimento, não, de oferta de estágio, remunerado, geralmente, né? Ou não remunerado também, mas tem muita coisa para pontuar sobre isso, né? E muitas vezes também isso não é regulamentado pelo COFITO. Se não é regulamentado, é ilegal. E se é ilegal, é cabível de punição, né? Então fiquem muito atentos a qualquer tipo de vaga de estágio. E agora são dois conceitos que eu até denominei ele conceitos especiais: recuperação e processo de reabilitação. São dois termos que eles podem se encontrar, porém eles são um pouquinho diferentes, né? Fala-se muito da fisioterapia como ligado diretamente à reabilitação. E nunca falam do fisioterapeuta recuperar. Falam do fisioterapeuta reabilitar. Mas será que a reabilitação é só do fisioterapeuta? Ou será que a recuperação é só do fisioterapeuta? Ou será que esse processo de reabilitação envolve outros caminhos, outros profissionais, né? Então, como eu já dei muita informações para vocês sobre o processo de saúde e doença, sobre tudo que a gente espera de vocês quando se tornarem egressos, tudo que envolve um tratamento, tudo que envolve uma abordagem de uma avaliação, né? Então, essa introdução que vocês tiveram até aqui a respeito disso, ainda mais ali no começo da aula de hoje que eu falei sobre raciocínio clínico, né? Então, quem vai explicar para mim isso são vocês na nossa próxima atividade, né? Para vocês conceituarem recuperação e processo de reabilitação, né? Na verdade, vocês vão conceituá-los e, ao mesmo tempo, diferenciá-los. Tá? Então, essa atividade eu vou lançar lá no Class, também bem explicadinho, para vocês me mandarem com prazo, com nota, tá? Então é isso. Então agora vou ficar disponível lá no Telegram. Fiquem à vontade, tirem dúvidas, aproveitem a hora de aula para tirar dúvidas, né? Porque vamos entender que é a nossa obrigação, é a obrigação minha estar disponível para vocês sempre nesse horário e é a obrigação de vocês estarem assistindo a aula, escutando a aula nesses dias aí à distância, porque tá valendo presença, né? Tá valendo nota, daqui uns dias tem prova, né? Então entendam como aulas normais, não fujam disso, aproveitem com todas as disciplinas, aproveitem o máximo que vocês puderem, né? Aproveitem quem tem tempo livre para estudar, tempo extra, né? Para tirar dúvidas com o professor, né? Então aproveitem e sejam compreensíveis e ao mesmo tempo sejam bem sensatos do que a gente está passando e do nosso esforço também para manter vocês conectados esse tempo todo. Beleza, galera? Então fico disponível lá no Telegram. Qualquer coisa é só perguntar, só chamar, tirar dúvidas e até mais.